Como que eu vou cultivar o equilíbrio emocional? Então, uma introdução. É essencial para o bem-estar, a qualidade de vida de um indivíduo, a habilidade de compreender e controlar as próprias emoções. É crucial para lidar com situações desafiadoras, relacionamentos saudáveis, a tomada de decisões assertivas. Então vamos lá. Qual que é a importância do equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional, pessoal, ele desempenha um papel fundamental em diversos aspectos da nossa vida. Quando estamos emocionalmente equilibrados, somos capazes de lidar de forma saudável com estresse e resolver conflitos de maneira construtiva e estabelecer relacionamentos sólidos. Além disso, o equilíbrio emocional também está diretamente ligado à nossa saúde mental e física. Então, entenda a importância do equilíbrio emocional, do porquê não ir para frente do gráfico, do porquê não ir para frente de um gráfico com pensamentos ruins, negativos, como energia baixa. Que, cara, você vai acabar atraindo aquilo para você, tá? Então você vai tomar alguma decisão, a tua mente ela vai acabar trabalhando de maneira automática. Então o pensamento antidialético vai tomar conta daquela operação que você montou, tá? Então você vai acabar saindo antes da hora, vai acabar fechando a operação de maneira errada, tá? Vai acabar montando a operação onde não tem. Então você não pode trabalhar dessa maneira, tá? Sentou na frente do gráfico, tua mente tem que estar limpa. Então para um pouco, medita, tá? Entra a fundo na tua mente. Entra lá na tua mente. Assim, o Augusto Cury ele conta pra gente que a mente de um ser humano, ela está constantemente 24 horas ligada. Então, o que eu preciso fazer? Eu não consigo desligar, tá? Eu não consigo apagar uma memória, mas eu consigo ter autocontrole sobre ela, tá? A gente consegue controlar os nossos pensamentos, basta a gente querer, tá? Então, para isso, respira, inspira, senta, senta confortável e tenta meditar, tenta pensar o que está te fazendo estar naquela frequência, naquele pensamento emocional, seja ele por pensamento acelerado, seja ele por ansiedade, seja ele por depressão, um pensamento triste que está te consumindo. Então tenta pensar nesse pensamento. Lembra lá o que te fez ficar daquela maneira. Por exemplo, eu tô meio boladão agora porque aconteceu uma determinada situação. Um exemplo, tá? Então, aconteceu uma situação com meu vizinho em que roubaram a casa dele e tal, e eu tô pensando, se fizesse na minha, como seria? Então, tenta pensar nessa situação e tenta bloquear essa situação na sua mente, tá? Passa uma borracha. Eu sei que não dá para apagar, mas dá para você arquivar ela dentro de um lugar que você não precise mais acessar. Então, o Augusto Cury ele fala para a gente criar janelas na nossa mente. E as janelas elas podem ser saudáveis ou janelas destrutivas. Ele chama as janelas saudáveis de light e as janelas destrutivas de killer. Então, essas janelas killer, elas, na maioria das vezes, elas vêm de maneira automática, tá? Então, quando você trabalha de maneira automática uma janela killer, um pensamento maldoso, um pensamento de raiva, de preocupação, isso tudo vai para uma janela de traumas, tá? E ele conta pra gente o seguinte, que quando você odeia muito alguma coisa, ou, por exemplo, muito uma pessoa, isso vai dormir com você, tá? Sinto muito. Mas essa pessoa, se você odeia tanto ela, que ela vai dormir com você. Sabe por quê? Porque você vai ficar pensando. Você vai ficar pensando nisso. Tá? E para a gente ter o equilíbrio na nossa vida, a gente precisa aprender a mapear, entender e colocar esse pensamento em outras janelas. Tá? Então a gente coloca isso de lado e abre uma janela light pensando em coisas positivas. Então, se você não tem nada positivo para pensar, começa a planejar a sua vida. Começa a planejar metas. Pensa no seu propósito. Qual que é o seu propósito de vida? O que te faz acordar todos os dias, meu brother? Tá? Então, tenha um propósito de vida. Tenha metas claras. Tenha a mente limpa para poder operar. Tá? Então, tenta respirar.
Tenta trabalhar de uma maneira limpa a sua mente para que você consiga ter resultado positivo, tá bom? Técnicas de autoconhecimento, tá? Então, ó, que nem eu falei para vocês, a meditação, um diário, um feedback externo. Então, começa a perguntar para as pessoas e tal o que você busca, né? Então, mostra para as pessoas que você está adotando um novo estilo de vida e pede um feedback para elas. O que vocês acham disso tudo, tá? O que eu posso fazer para corrigir, tá? Então, tem um diário emocional. O que é um diário emocional? É você pegar um livro um diário, uma agenda, e anotar, tá? Então, anota isso num papel e coloca lá. Hoje eu errei tal coisa e eu trabalhei dessa maneira para consertá-la. Hoje eu fiz determinada situação e essa situação me gerou determinado resultado. Hoje eu abri determinado trade e esse trade foi pro loss ou no prejuízo porque isso. E foi apenas a perspectiva matemática ou foi o meu emocional que tomou conta, entendeu? Então tenha o diário emocional. Tenha a parte da meditação. Então se tu conseguiu adquirir na tua cabeça o pensamento de que você está pensando em coisa errada, que o seu emocional está tendo dificuldade de superar aquilo, está trabalhando em torno de algo negativo. Então você teve o autoconhecimento disso, você tem essas 3 maneiras de se livrar. Faz uma meditação, sai dessa vibe, cara. Você precisa sair disso. Você precisa limpar a tua mente para a coisa dar certo, entendeu? Para tudo na vida é assim, não só no trade. Para tudo, entenda o que eu estou falando. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da vida. Augusto Cury conta pra gente que a prisão onde tem mais gente presa não é a física, é na própria mente das pessoas. Então, no que você está preso? Você está muito acelerado? Teu pensamento está muito acelerado? Você está pensando, sofrendo pelo futuro? Você está com ansiedade? Ou você está sofrendo pelo passado? Você está tendo crises de ansiedade, crises de depressão? Então pensa comigo, o que está acontecendo? Faça um mapeamento aí de tudo que tem de errado na sua cabeça. E tenta corrigir isso, cara. Tenta corrigir. Pratique atividade física. Use essas técnicas para sua vida. Não use esse conteúdo só para assistir lá e tal. O Jefferson estava falando que eu tenho que fazer isso, mas ele não sabe o que está falando. Cara, tenta viver esse estilo de vida para você ver como vai ser legal. Como vai mudar a tua vida da água para o vinho. Entendeu? Faça um cronograma. Acorde cedo, pratique o hábito de orar. Eu não sei se você acredita em Deus, mas existe uma força tão grande neste universo. Ore, peça para que essa força, para que Deus ou para que o universo, eu não sei se você é cristão ou não, eu sou uma pessoa criada dentro da igreja e tudo mais, sou uma pessoa cristã, eu acredito numa força maior. Então ore. Se você for também uma pessoa cristã, ore, peça a Deus para que abençoe a sua vida, para que ilumine seus projetos. Chama Jesus para conversa, meu amigo. Entendeu? Pratique o hábito de orar e agradecer, seja uma pessoa grata. Acorda cedo, toma um banho, não precisa ser um banho gelado, não, toma um banho para você acordar, temperatura ambiente, vai pegar uma hipotermia ainda, tomar banho gelado, esses caras são doidos com tomar banho gelado, toma um banho, temperatura aí do ambiente, vai para academia, pratica uma atividade física, corre, faz alguma coisa aí para melhorar seu metabolismo, para trabalhar a sua mente, para abrir sua mente, tá? Volta, toma um cafezão da hora, senta, lê um livro, trabalha aquilo na sua cabeça, estuda, senta, trabalha, limpa sua mente através de uma meditação, monta o seu setup, tá? Monta o seu setup, monta o seu trade, executa o seu trade, deixa aí pro alvo, pro stop. É simples, muito simples. Você só precisa fazer. Existe uma fórmula. Eu acabei de te passar essa fórmula. Essa é a fórmula do sucesso.
E para você acessar essa fórmula, você precisa estar ciente de que está correndo o processo. É necessário você amar o processo para você chegar no resultado. As pessoas elas ficam muito buscando o sucesso, o final de algo, mas elas esquecem de apreciar o momento, de apreciar o dia, o agora. Então seja uma pessoa grata, certo? Eu aprendi uma frase com Pablo Marçal que ela fala mais ou menos o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, pratica o bem e exerce a gratidão. Então seja uma pessoa boa, seja grato, ame a Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho, tá bom? Técnicas de autocontrole, respiração profunda, identificação dos pensamentos automáticos, tá? Técnicas de relaxamento. Então, se você estiver muito acelerado, respira fundo, tá? Respira fundo. Faz esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês aqui, ó. Esse conteúdo vocês vão ter acesso. Eu vou deixar disponível para vocês. Então, leia, releia, pratique. Você vai ver que vai fazer muita diferença. Então, respira fundo. Pratique técnicas de respiração profunda. Respira, inspira. Ok? Identifique os pensamentos automáticos. Então, aqueles pensamentos que estão fazendo um turbilhão na sua cabeça, tá ali bagunçando tudo. Tenta identificar esses pensamentos, tá? E as técnicas de relaxamento são técnicas que você pode utilizar para tentar controlar esses pensamentos, tá? Então, ouvir uma música mais tranquila pode ajudar a reduzir o seu estresse, promover o equilíbrio emocional. Então, se você está muito estressado, muito acelerado, acontecer algo muito preocupante, cara, tenta sentar, respirar fundo, coloca um som assim que tem uma vibe tranquila para que você consiga acessar esse pensamento e bloquear, jogar ele lá para as janelas arquivadas lá, para que você não acesse mais, tá bom? Então, a partir do momento que você aprende a construir uma resiliência emocional, você consegue cultivar relacionamentos saudáveis, estabelecer metas alcançáveis, cuidar do seu corpo e da mente, tá bom? Então, aqui na parte de exercícios, vocês vão ter todo um questionário, atividades aí para estar trabalhando ali o que a gente já pincelou. Então, tudo isso que eu passei para vocês, pessoal, eu quero que vocês sejam pessoas sábias de pegar e adequá-las à sua vida, tá? Não encare esse conteúdo como só algo teórico, algo chato, mas sim um estilo de vida. Você vai ver por experiência própria que as coisas tendem a funcionar mais simples. Trabalhar, lembra do exemplo que eu falei que tem um ecossistema e esse ecossistema ele precisa, lembra que eu falei que existe um ecossistema e esse ecossistema ele precisa ser trabalhado de maneira correta para dar certo? Então, tudo começa com o seu pensamento, tá? Então, pessoal, aqui tem um questionário. Eu vou deixar vocês responder, tá? Eu vou deixar vocês responder para que vocês trabalhem aí esse questionário. Muito simples e muito fácil, tá, pessoal? Eu espero que todos usem esse conteúdo para que a sua vida seja mais simples de ser vivida, tá? Para que você consiga trabalhar de maneira consciente, com pensamentos lógicos, tá? Não deixa seu emocional tomar conta em decisões. Isso pode ser muito ruim para você, tá bom? Então, bora para o próximo módulo, que a gente vai falar sobre física quântica, lei da vibração, lei da atração, um módulo muito, muito bacana, tá? Bora!